tarde, terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para a 11ª aula. Vocês estão achando alguma coisa diferente na prof? O que há de diferente na prof? A prof tá usando óculos, né? Lembra que eu contei para vocês que eu ia ter que usar óculos e daí agora estou aqui me adaptando com óculos. Não é fácil, mas estou me adaptando. Vocês gostaram da aula passada que a prof colocou os vídeos das amiguinhas da Isabelle e da Serena? Estavam tão bonitinhas, vale a pena assistir as amigas. Mas hoje a aula que eu vim dar para vocês é de matemática. A última aula de matemática que a gente falou aqui no vídeo foi sobre os algarismos de ordem, né? Os números ordinais. Hoje a prof vai falar um pouquinho sobre os algarismos romanos, que são os números romanos, que é de uma civilização antiga, uma das mais importantes da história, que é a civilização romana. Então, eles tinham que contar, como vocês viram lá na história, lá no começo dos números, que os homens das cavernas faziam risco nas paredes para contar a ovelha deles, a comida deles, né? As caças deles. E os romanos também, para contar as ovelhas, os pertences deles, eles usavam os dedos. E os dedos representavam os números. E eles começaram a usar as letras maiúsculas para representar os números. Vocês vão olhar no livro de vocês de matemática, na página 50, tem ali bem certinho o desenho até o 10, tá? Dos números romanos. Mas a prof vai mostrar para vocês assim, ó, como que eles colocaram a letra I maiúscula para o número 1. Mas por que o número 1, a letra I? Porque é parecido, ó. Eles contavam no dedo. Então, o número 1 risquinho, um palitinho. Então, lá no livro vocês vão ver que tem um risquinho, o número 1 e a letrinha I, 1. O 2 risquinhos. No começo, quando eles começaram a contar, eles só faziam o I com o risquinho, tá? Era assim, representado como o nosso dedo. Aí o 3, o número 3, 1, 2, 3. O 4, tá? Vocês vão ver ali no livro de vocês que está assim o 4. Porém, hoje em dia não é assim mais que se representa o 4 em números romanos. Mas quando eles começaram, criaram, era assim 4. E o 5, olhem lá no livro de vocês, acompanhem com a prof. O 5 é 4, 5. Por que é um V? Olha aqui, ó. Não forma um V? Forma um V. Então, 4, 5. 4 dedinhos e o V do 5. E assim por diante, ó. O 6 era 4, o V e mais um dedo, ó. 4, 5, 6. E assim por diante. 7, o 8, o 9, até chegar ao 10. O 10 era um 4. E por que um X? Porque, ó, 5 mais 5 formam um X. Que daria o 10. Vocês vão olhar lá no livro de vocês, na página 50. O X indicava um polegar sobre o outro. Mais tarde passou-se a fazer o registro do 4 como sendo 1 antes do 5, não é? O 4 não é 1 antes do 5? Então eles pararam. Eles não faziam mais o 4 assim. Então era um número antes do 5. Por isso que é um risquinho e o 5. O 9 é a mesma coisa, tá? E também, com o tempo, eles tiraram do 6, era 5, 6. Eles não contavam mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a ordem ficou assim. 1, dá pra fazer assim. 1, o 2, o 3. O 4 seria assim. Mas o 4 é um número antes do 5, que é o V. Então, ficou um risquinho e o V. O V já é o 5. Então, 5, 6, do 6, 7, do 7. 8, porque, ó, 5, 6, 7 e 8. E o 9 também seria assim. Porém, o 9 é um número antes de chegar no 10. Aí também os romanos fizeram
um número antes de chegar nos 2 polegares, que é o 10. Que vocês vão olhar lá. E do 9 como sendo um antes de chegar no 10. Um risquinho e o X. Os números até 10 passaram a ser representados pelas letras I, V e X, ficando a sequência assim. Vocês vão olhar lá no livro de vocês. A sequência bem direitinha dos números romanos até o 10, crianças. Então, os romanos, eles usavam as letras do alfabeto maiúscula, porque os romanos não tinha a letra minúscula, que é a letra script que a gente vê nos livros. Eles só existia a letra maiúscula, então eles usavam essas letras para representar os números, tá? O número 10. Passando do número 10, o 50, o 100, eles também introduziram outras letras para representar esses números, tá? Então a prof vai colocar um videozinho para vocês assistirem, tá? Sobre esse conteúdo. Vocês podem fazer também a página 51 e a página 52, tá? Que é até o número 10. Vocês vão treinar um pouquinho até o número 10. Mas primeiro vocês podem treinar na mãozinha, ó. 1, 2, 3, 4. 4 antes do 5, 4 e o V do 5. O 5, tá? 5, 5, 6, 7, 8. 8. 9 seria todos esses, o 5 e 9. Mas é um número antes do 10, então um número antes do 10, tá bom? Aí vai ter lá, vocês vão ter a sequência para vocês colocarem números romanos, que vocês vão voltar na página 50 para olhar, ou olhar o videozinho. Vocês vão ter que calcular, vocês vão ver que o exercício número 3 é um cálculo como a gente fazia lá, dos nossos números naturais. Lá, 5 mais 2. É a mesma ideia, somar só que com números romanos para vocês treinarem um pouquinho, para vocês aprenderem o que é o número romano, tá bom? Isso vocês vão ver mais na frente. E hoje em dia, será que é onde a gente usa os números romanos? Nós não usamos muito, né? A gente usa muitas vezes para olhar, vocês vão perceber às vezes na casa de vocês, na casa de algum parente, no relógio, tá? No relógio. Quando vai se tratar em história, quando vai falar sobre século, a gente usa também os números romanos. Então, vocês podiam pesquisar aí onde que vocês podem usar os números romanos hoje, tá, crianças? Então, a aula de hoje é sobre isso. Até a próxima aula. Beijos. Tô morrendo de saudades de vocês. E tô super séria com esse óculos, não acho?